Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Não sei a hora que vocês estão vendo aí. Well, let's start our 8th American English lesson. Let's have lunch. Are you hungry? Vocês estão com fome? Well, first let's listen to the dialogue and then we'll talk about it. 8th lesson. Let's have lunch. Vamos almoçar. Hi, Jack. How are you? Olá Jack, como você está? Fine, Jim. Bem, Jim. Nice to see you again. Bom te ver de novo. How are the wife and kids? Como estão a esposa e as crianças? Great. Thanks. Ótimo, obrigado. Little Billy is 9 already, and Carol is 5. O pequeno Billy tem 9 já e a Carol 5. Already. How Já. time flies. Já? Como o tempo voa. Hey, let's have lunch one day next week. Ei, vamos almoçar um dia na semana que vem? Great idea, Jim. Ótima ideia, Jim. Ok, so now let's talk about it. Agora vamos discutir, vamos falar sobre isso. So, Jim says, Hi Jack, how are you? Oi Jack, como você está? Ok? So, hi é uma maneira menos formal que hello, mas poderia ser Hello Jack, how are you? Lembrar da entonação que sobe e depois desce. How are you? How are you? Fine, Jim. Fine, Jim. Então aqui tem o som que abre e o som que fecha. Fine, Jim. Nice to see you again. Nice to see you again. Então igual nice to meet you. Que é legal encontrá-lo. Aqui nós temos legal ver você de novo. Nice to see you again. So the verb to see means ver. How are the wife and kids? How are the wife and kids? Como estão a esposa e as crianças? Okay? So, wife. Wife means esposa. What's the opposite of wife? Qual que é o contrário de wife? The opposite of wife is husband. The opposite of wife is husband. And we have kids. What's a synonym for kids? Qual que é sinônimo para kids? The synonym for kids is children. Ok? Children, que é o plural de child. É um plural irregular. Great. Thanks. Little Billy is 9 already. And Carol is 5. Ótimo, obrigado. Great, thanks. Lembrando que o great ele quer dizer grande, só que grande no sentido de grandeza. Por exemplo, um homem grande é diferente de um grande homem em português, correto? Então, o grande homem seria great man, um homem ótimo, né? Pelo seu define o caráter da pessoa, assim. So, ótimo, obrigado. Little Billy. What's the opposite of little? Big. Pequeno Billy, little Billy is 9 already, and Carol is 5. Então, pequeno Billy já tem 9 e a Carol tem 5. Ok? Depois eu vou voltar com perguntas e respostas aqui. Already? How time flies. How time flies. Então, como o tempo voa. How time flies. E o verbo aqui, qual que é o verbo aqui? Ele está conjugado. The verb is to fly. Ok? Só que, lembra que na terceira pessoa, he, she, it, o verbo se comporta como se ele fosse para o plural. Então, uma palavra que termina em y, with y, precedida de uma consoante, no caso aqui L, o L, ela vira o Y vira I e você acrescenta o
ES. Então fica IES. Então, how time flies. Outro exemplo seria o verbo to study. I study, you study, he, she, it studies, tá? Substituindo o Y por I e depois acrescentando ES. How time flies. Como o tempo voa. Hey, let's have lunch one day next week. Então, hey é uma outra maneira de chamar a atenção. Simplesmente, bem informal. Hey. Bom, como na música Hey Brother. Hey, brother. Ok? Let's have lunch one day next week. Então, no let's aqui, muita gente pensa que é let is contraído. Não. Mas não é. É a forma imperativa na primeira pessoa do plural. Nós. Porque no inglês é muito simples você usar o imperativo. É só você usar a base form do verbo. Ou seja, por exemplo, o verbo to have, você usa have. Have lunch. Almoce. Vá. Go. Coma. Eat. E assim por diante. Para você fazer para nós, on the other hand, né, por outro lado, você usa let's. Então, let's go. Let's eat. Let's have lunch. E assim por diante. So, let's have lunch one day, um dia, next week, na próxima semana. E nota que com next aqui, você não precisa usar mais nenhuma preposição. O next já significa na próxima, ok? So, na próxima semana. E voltando aqui, o let's é a contração de let us. Let us, deixe-nos ter almoço, por exemplo. Sei que sou estranho no português, mas como eu sempre digo, não traduzo. Em inglês é outra língua totalmente diferente. Ok, and then we have the next line, a próxima fala. Great idea, Jim. Great idea, Jim. Então a gente tem uma conexão aqui, ó. Great idea, Jim. Great idea, Jim. Ok. Now, one more time with questions and answers. Agora, mais uma vez, só que com perguntas e respostas. Ok, let's go up there. Vou mudar aqui. How is Jack? How is Jack? Jack is fine. Is he happy to see Jim? Is he happy? Is he glad to see Jim again? Yeah, he is. He said, nice to see you again. Alright. And how are the wife and kids? How are Jack's wife and kids? How is his family? They are great. They are great. His wife and kids, his wife and children are great. Okay? How old is little Billy? How old is little Billy? Quantos anos tem o pequeno Billy? Little Billy is 9. Little Billy is 9 years old. He is 9 years old. How old is Carol? Carol is 5 years old. She's 5. Okay? And remember, Billy is a boy and Carol is a girl. She's a girl. All right. And here we have how time flies. So, does time fly? Yes, it does. Time flies. What does time do? What does time do? Time flies. It flies. Okay? What are they going to do next week? Okay? What are they, Jim and Jack, going to do next week? O que eles vão fazer na semana que vem? Well, they are going to have lunch one day next week. They're going to have lunch next week.
Is it a great idea? Is it a good idea? Well, according to Jack, de acordo com Jack, according to Jack, it is. It is a great idea. Alright, let's move on to the next slide. So, exercises. Let's do the exercises now. What are the 3 main meals in English? What are the 3 main meals in English? Ok. Quais são as 3 refeições principais in English? What are the 3 main meals in English? So the first one that you have in the morning is breakfast. Breakfast. Okay? So café da manhã is breakfast in English. And here we have the pronunciation, breakfast. Esse tracinho aqui significa sílaba tônica, ok? E cada ponto separa uma sílaba. Depois eu explico para vocês direitinho onde vocês acham essa informação. So, breakfast. The second one is lunch, ok? Lunch. Esse símbolo aqui do A sem o tracinho embaixo é o L, né? E esse T com esse símbolo aqui, que parece uma integral, é o ch, igual ao nosso tchau. Ch. Então, lunch. Lunch. So, lunch is the second one. Não confundir com lanche, ok, pessoal? Isso é almoço. Let's have lunch. And the last one is dinner. O último é dinner, jantar. Ok? Dinner. Aqui temos mais uma vez a pronúncia. Então aqui o tracinho significa a sílaba tônica. Vem logo depois dela. Então din. Aí o pontinho separa a sílaba. Dinner. Dinner. Esse símbolo aqui é o ok? Igual a gente viu em girl. Em garota. Ok. And what is the verb we use with breakfast, lunch and dinner? Qual que é o verbo que a gente usa com breakfast, lunch and dinner? Qual que é o verbo que a gente usa para tomar café da manhã, almoçar e jantar? Well, the verb we use is always to have. Porque em inglês não existe o verbo almoçar, o verbo jantar, ok? Você tem o seu café da manhã, você tem o seu almoço e você tem o seu jantar. Então vai ser sempre to have breakfast, to have lunch and to have dinner. Alright? E no meio aqui, o que a gente tem aqui no meio? Ok? Between meals, between the big meals, the main meals. O que a gente tem entre as refeições principais? Well, between the main meals we have what is called snacks. A gente tem um lanche, ok? Então we have a snack. Okay, so we have a snack. Então, a snack, um lanche. Alright? Now, questions and answers to wrap up. Então, perguntas e respostas aqui para fechar, finalizar. What time do you have breakfast? Ok, então é you, então o auxiliar que você usa é do. What time, sempre que horas vai ser what time? What time do you have breakfast? I have breakfast at 7 a.m. What time does she or what time does he have lunch? Então, como aqui a gente tem o does, que já é a forma modificada do, lembrando que palavras ou verbos na terceira pessoa do singular, terminados em O, você acrescenta es, igual go, goes, do, does, ok? Se você já fez a modificação, se é uma pergunta, o have não vai mudar. What time does she, does he have lunch? She or he has, aqui você muda, é um dos poucos verbos que mudam, tá? No presente, na terceira pessoa. Em vez de have, fica has. She has, he has lunch at 11:30, at 11:30. Okay, a.m. Next, what time do they have dinner? What time do they have dinner? They have dinner at 7
p.m. They have dinner at 7 p.m. Okay, that's gonna do it for today's lesson. I hope you enjoyed it, and bye for now.